Vamos ter um momento breve de meditação na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Eu quero fazer breves considerações. Daqui a pouquinho a gente está começando. Teremos uma palestra sobre nutrição, cuidado com o corpo e a glória de Deus. Salmo de Davi, Salmo de número 23, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quando eu leio esse salmo, eu penso que esse salmo é o salmo de todos nós. Eu penso que esse salmo, ele estabeleça de maneira precisa qual é a topografia do reino de Deus. Na topografia do reino de Deus, existe apenas um rebanho e existe apenas um pastor. Aliás, são palavras do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 10, o capítulo onde Cristo disse: Eu sou o bom pastor. No versículo 16 ele disse: E ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Convém a mim agregá-las, para que sejam apenas um rebanho e sejam um só pastor. Estava falando da realidade de que, embora o reino de Deus ele tenha sido inaugurado em solo galileu, em solo israelita, chegaria um momento em que as ovelhas espalhadas pela face da terra, elas seriam buscadas, alcançadas, trazidas para o reino. O que Paulo diz? Que ele nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor, para que haja um só rebanho, assim como há um único pastor. E aqui o salmista Davi, embora ele mesmo tenha tido a experiência de ter trabalhado cuidando dos rebanhos de ovelhas que seu pai, Jessé o belemita, tinha, ele faz o oposto. Ele abandona a condição de pastor e passa agora a assumir a condição de ovelha. E existem alguns afetos, essa é a palavra mesmo. Existem alguns afetos aqui nesse salmo que demonstram como Davi ele estava seguro, como ele era grato pela ação pastoral de Deus. Eu dizia ontem na congregação, e não tenho nenhuma dúvida de que assim ou seja, nós pastores, nós somos pastores na igreja. Nós desempenhamos o exercício do pastorado na igreja. Mas o pastor da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele estabeleceu na igreja, como ele vai dizer, em Efésios capítulo 4, dons e talentos que incluem também
o chamado pastorado. Mas são dons e talentos que são exercidos na vida eclesiástica. Para além da vida eclesiástica, o pastor da igreja é o Senhor Jesus. O pastor que faz o que nenhum de nós podemos fazer, que é não somente cuidar, mas para além de cuidar, ele foi capaz de se sacrificar. Se a gente pensa que as ovelhas, os carneiros, eram animais puros e por isso mesmo eles eram levados ao matadouro, Cristo, ele assumindo a condição de ovelha, ele se entrega por nós. Por isso que ele tem a pertinência de cuidar dos nossos interesses. Ele cuida como Criador, mas ele cuida também como Redentor. Esse é um salmo onde, por exemplo, um afeto terrível, como o medo, ele está completamente ausente. Isso aparece no verso 1, isso aparece no verso 4. Ele diz que, sendo o Senhor o seu pastor, ele diz, o Senhor não faltará. É isso que ele está dizendo. Ou seja, o que o Salmo 23 está dizendo é que o cuidado divino, o cuidado paternal, esse cuidado pastoral que extrapola os limites da linguagem, ele é um cuidado pastoral que ele não falha, ele não tarda, ele não se atrasa, ele jamais se distancia. Porque vejam, qual é a garantia que nós temos de que ao sairmos da nossa casa para fazer o que quer que seja, nós vamos retornar? Nós não temos nenhuma garantia. Nós vivemos num mundo violento, hediondo, sanguinário. Vivemos num mundo onde as pessoas batem a mão a uma arma, seja uma faca, seja um punhal, seja uma arma de fogo, abandonam a sua residência, vão para a rua para derramar o sangue inocente. Semana passada nós ouvimos, assassinaram um artista de rua dentro do metrô e depois houve um outro morticínio envolvendo um vendedor dentro do metrô também. Então, por que a gente sai de casa? Por que nós abandonamos a sacralidade da nossa casa, a segurança do nosso lar e saímos à rua? É apenas porque temos necessidade de trabalhar, de vir à igreja, de ir ao médico? Não. Nós saímos da nossa casa porque nós sabemos quem é o nosso guarda. Nós saímos da nossa casa porque nós temos a certeza de que quem cuida, quem vela pela nossa vida é o Senhor. Quem dá segurança, quem dá paz, quem dá serenidade, quem dá alento, quem nos dá o ímpeto para continuar na caminhada apesar de tudo que tem acontecido, é a confiança em Deus. Deus me livre de que algum dia eu venha a confiar em mim e venha dizer assim, estarei sob os meus cuidados. Eu não tenho condições de cuidar de mim. Eu não tenho condições de ser o provedor da segurança, não é nem que o corpo necessita, mas é a segurança que a alma ela necessita. Porque muitas vezes o corpo vai mal, mas a alma está serena. Então, aqui, por exemplo, eu não vou comentar, vou só mostrar para os irmãos como é que esse salmo está estruturado. O verso 2, o salmista diz que Deus é pastor também das nossas necessidades materiais. Ele compara a nossa existência, a sua existência, à ovelha que necessita de pasto verdejante e de água. Não sei se os irmãos sabem disso. O pastor de ovelhas, uma das coisas que ele mais está interessado é em lã. Geralmente eles vivem em lugares desérticos,
lugares frios à noite. Eles precisam de lã. Só que a ovelha, para ela produzir lã, ela necessita de muita comida e de bastante água. Ela come, ela bebe e ela repousa. Ela precisa de tranquilidade. Então ele pega essa imagem e transfere para a existência humana. Então, o pão de cada dia é uma dádiva que o Supremo Pastor põe na nossa mesa. No versículo 3, ele diz: refrigera-me a alma. Ele também é pastor da nossa vida interior. Ele também pastoreia o nosso estado emocional, a nossa vida psicológica. Aqui a palavra psique, que é a palavra para alma, ou nefesh, né? Ela designa exatamente isso. Ela designa essa capacidade que nós temos de interagir a partir das emoções, a partir dos nossos afetos. E o salmista está dizendo que quem pastoreia a nossa vida emocional também é o Supremo Pastor. Eu não estou dizendo aqui que você não deva procurar um terapeuta quando necessário, mas eu não posso procurar um terapeuta, seja ele um psiquiatra, seja ele um psicólogo, um psicanalista, sem que primeiro eu me coloque debaixo da potente mão do Supremo Pastor. Eu não posso confiar mais nos homens do que confiar naquele que me criou, que me amou, que me redimiu e que cuida de mim. Então, é aquela história. Eu procuro um profissional devidamente habilitado quando necessário, mas crendo que aquele profissional, até mesmo ele, é um instrumento usado pelo Supremo Pastor, e não que ele seja autônomo naquilo que ele faz. Quando ele fala aqui, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ele também pastoreia a nossa vida espiritual. Quando a gente pensa aqui que veredas da justiça, vereda é um caminho apertado. Quando o salmista diz assim, lâmpada para o meu pé a tua palavra, ele está falando de uma vereda. É um lugar onde você tem que dar um passo de cada vez. E quem é que nos guia? Por quê? Porque é o caminho da verdade, o caminho do Evangelho, o caminho do Senhor, a vida espiritual, ela tem apertos. Mas é através disso que ele pastoreia a nossa vida espiritual. Ele nos guia, né? O reverendo Ludgero Bonilha, pessoa que eu tenho um carinho muito grande, ele tem uma frase que me marcou muito no seminário, né? É Deus quem nos traz para a caminhada espiritual. É Ele quem procura os seus adoradores. É Ele quem os encontra. É Ele quem pega pela mão e leva. Louvado seja Deus. Mais uma vez, versículo 4, ele aborda a questão do medo, né? São muitos medos, irmãos, hoje. Medo que paralisa as pessoas, o medo que mutila, né? O medo que faz com que as pessoas se tornem dependentes de fármacos, pessoas que são uma verdadeira farmácia, né? E no entanto o salmista diz, olha, eu posso andar, isso aqui é a referência mais tenebrosa que ele tinha, né? O vale da sombra da morte. Ele era até pior do que o vale de Baca, né? O vale de Baca era o vale das lágrimas. O vale da sombra da morte era o vale onde aconteciam três coisas. As pessoas eram roubadas, muitas pessoas eram mutiladas e algumas pessoas eram mortas. E o salmista Davi está dizendo o seguinte, que nos lugares mais sombrios e mais tenebrosos da existência humana, o medo não deve se apoderar de nós. Nós devemos confiar em Deus. Nós devemos nos apegar em Deus. Isso traz alento e, ao mesmo tempo, paz para a nossa alma. E eu queria finalizar, o tempo já não permite, falando um pouquinho sobre bondade e misericórdia. Existe uma imagem muito conhecida no Antigo Oriente Médio, que é a imagem das casas que ficavam em lugares distantes. Então, quando o viajante, ele na sua caminhada,
ele, ao declinar da tarde, ele se encontrava com alguém numa dessas casas. A primeira coisa que eles faziam era oferecer hospedagem, oferecer abrigo, oferecer alimento. E o que acontecia no outro dia? Geralmente eles tinham cães. E quando eles tinham filhos, eles ordenavam que 2 filhos e que 2 cães conduzissem esse viajante até uma certa parte do caminho, para que pudessem prover proteção para ele. Essa é a imagem que bondade e misericórdia sugerem, né? O que um cão ele faz? Ele cerca o seu dono e defende. A gente está cansado de ver, né? Eu estou cansado de ver vídeos onde um cachorro da raça labrador, que é uma raça muito dócil, ele mata um pitbull. Ele não erra, ele só morde na traqueia, em defesa do seu dono. Então, o que Davi está dizendo é o seguinte: é que da mesma forma que um animal irracional, instintivamente, ele é capaz de proteger o seu dono, ou alguém que esteja aos cuidados do seu dono, ele está dizendo o seguinte, que o Senhor, de maneira infinita, muito mais, ele cuida de nós e ele faz com que a sua graça, ela nos acompanhe todos os dias da nossa vida. É por isso que o Van Groninger, que é um teólogo bíblico, ele dizia: tudo é graça, tudo é graça, tudo que a gente experimenta é graça de Deus, é o cuidado de Deus, é o amor de Deus, é a presença de Deus, né? Que nós temos que lembrar sempre disso. Nós sempre vamos depender dessa presença, desse calor divino, né? E aí o final do Salmo, que para mim é espetacular, é Davi dizendo qual é a resposta que temos que dar: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, o Salmo inteiro ele vai descrever o que Deus faz por nós. O final do Salmo, que é muito pouco, ele vai dizer: não é o que nós podemos fazer por Deus, é fazer para Deus, porque Deus não precisa de nada. Ele faz por nós porque nós precisamos. Nós fazemos para Ele como gesto de adoração, como gesto de serviço, como gesto de gratidão. E ele vai falar aqui: e habitarei na casa do Senhor para sempre. Então, o que a gente pode fazer como crentes, olhando para todo o cuidado que Deus dispensa? Adoração. Adoração. Quando a gente fala da evangelização, quando a gente fala de uma visita a uma pessoa necessitada, quando nós falamos da santa convocação, né, me desculpem eu dizer, a igreja aqui terça-feira estava tão bonita, não estava, reverendo Renildo? Tinha tanta gente, né? Mas hoje a gente não vê mais as mesmas pessoas. E sabe o que acontece? As pessoas ainda dizem assim: o pastor é muito chato, o pastor cobra demais. Mas vejam, o Salmo não está dizendo que nós vamos habitar para todo sempre na casa do Senhor? Hoje não é dia do Senhor? Hoje não é terça-feira, hoje não é quarta-feira, hoje não é quinta-feira, hoje não é sexta-feira, hoje é domingo, hoje é dia do Senhor. Cristo ressuscitou hoje, Ele está vivo, Ele nos convoca para a santa convocação. Então a gente tem que repensar, irmãos, o que eu tenho feito para Deus? Eu não posso fazer nada por Ele, nada, mas eu posso fazer alguma coisa para Ele. Eu posso dar a minha oferta. Qual é a oferta que eu tenho que dar a Deus? É adoração, é serviço, é estar na santa convocação para desfrutar da comunhão dos santos, né? Porque é isso que o salmista está dizendo. Olha, ele faz uma radiografia da vida espiritual, passando pela vida emocional, passando pelas necessidades diuturnas. Ele diz: tudo isso é a ação do pastoreio divino. Agora vamos responder. E
como a gente não pode fazer nada por Ele, vamos oferecer a nossa vida como sacrifício de louvor. Então repense, reflita. Toda vez que você tiver que fazer alguma coisa que vai ocupar esse tempo solene, você lembre, Deus tem cuidado de você, agora você tem que cuidar dos negócios do reino. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Daqui a pouquinho a gente vai iniciar a nossa palestra sobre nutrição, cuidado com o corpo e a glória de Deus. Senhor, o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o pastor dos pastores. É o pastor que não falha. O Senhor é o pastor que jamais nos abandona. O Senhor é o supremo pastor. E nós queremos te adorar nessa manhã. Queremos aqui externar a nossa gratidão, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor nos amou com amor infinito, morrendo na cruz. O Senhor atravessou o Getsêmani. O Senhor passou pela via dolorosa, como supremo pastor das nossas almas, sem retroceder, sem jamais desistir. Crendo, Senhor, que nós estaríamos hoje aqui, reunidos, unidos, voltados para o Senhor. E que assim o seja, que nós estejamos sempre, Pai, com os corações desejosos de estar na Tua presença, voltados absolutamente para Ti. Tu és o nosso Deus. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor jamais permita que nós negligenciemos ou que nós esqueçamos tudo quanto o Senhor fez e tudo quanto o Senhor faz por nós. Te agradecemos por esse momento devocional e te suplicamos, Pai, que o Senhor nos dê agora um segundo momento de muita edificação, de muito aprendizado, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Recebe a bênção, irmãos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que assim vos abençoe o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.